O martelo do juiz ecoou como um trovão no salão de audiências do Tribunal de Lisboa, mas foi o silêncio que se seguiu que cortou como uma lâmina afiada. Sofia Mendes, com as mãos trêmulas sobre a mesa de defesa, ergueu os olhos para o homem que outrora jurara amá-la. Eu traí você, sim, confessou ela, a voz embargada, e quando pelas paredes forradas de azulejos centenários que pareciam sussurrar segredos do passado português. Mas não era adultério que ela admitia, era algo mais profundo, mais perigoso, um amor que florescia nas sombras da sociedade lisboeta, um amor por uma mulher que agora se levantava ao seu lado, os olhos flamejantes de fúria e devoção. Inês Costa, a advogada que defenderia sua alma e seu coração, apertou o braço de Sofia com uma força que dizia: eu te protegerei, custe o que custar. O tribunal inteiro prendeu a respiração. Como uma confissão como essa poderia mudar o curso de um litígio corporativo? Como o amor, esse vinho tinto de Alentejo, poderia derramar-se sobre os papéis frios da justiça? Tudo começara 3 meses antes, num daqueles dias de outono em que Lisboa se veste de folhas douradas e o cheiro de castanhas assadas paira no ar da Baixa. Inês Costa, aos 32 anos, era o epítome da advogada bem-sucedida, formada em Coimbra com distinção, sócia júnior no prestigiado escritório de Direito Comercial da Avenida da Liberdade, onde os clientes eram magnatas do vinho do Douro e herdeiros de fortunas antigas. Seu apartamento no Chiado, com vista para o Castelo de São Jorge, era um refúgio de livros de Camões e discos de fado de Amália Rodrigues. Mas por trás da fachada impecável, o tailier cinza sempre engomado, o cabelo castanho ondulado preso em um coque severo, Inês carregava um segredo que a consumia como as marés do Tejo, um amor não correspondido da juventude, por Sofia Mendes, sua colega de universidade, que desaparecera da sua vida como uma brisa atlântica. Sofia, aos 30 anos, era o oposto vibrante, artista plástica e gerente de marketing em uma galeria de arte no Bairro Alto, com pele morena herdada das avós alentejanas e olhos verdes que pareciam capturar a luz do sol sobre as ondas de Cascais. Elas se conheceram em 2012, no primeiro ano de Direito na Universidade de Lisboa, dividindo um seminário sobre Direito Civil. Inês, a estudiosa quieta, ficara fascinada pela energia de Sofia, as risadas que ecoavam nos corredores de pedra, as discussões acaloradas sobre igualdade de gênero inspiradas nas poetas portuguesas como Sofia de Mel Brainer. A justiça não é só lei, Inês, dissera Sofia uma noite, sob as luzes tremulosentes de um café na Praça Luís de Camões. É coração. É deixar o fado cantar sem medo. Inês sentira o peito apertar, um crush que brotava como as flores de jasmim nos jardins do Palácio da Ajuda. Mas Sofia namorava um rapaz da turma e Inês, filha de uma família católica conservadora de Évora, engolira o sentimento, temendo o escândalo em uma sociedade ainda marcada pelas tradições do saudosismo. Anos se passaram. Inês escalara a carreira, tornando-se a tubarão da liberdade, conhecida por defender startups contra gigantes corporativos. Sofia, por sua vez, casara-se com Tomás, um advogado corporativo charmoso, e subira na hierarquia da Galeria Nacional de Arte Moderna, onde curava exposições de pintoras esquecidas como Maria Helena Vieira da Silva. Mas o casamento desmoronara em 2024, quando Sofia descobrira a infidelidade de Tomás com uma colega de escritório. O divórcio fora amargo e, pior, ele a processara por desvio de fundos da galeria, alegando que ela usara recursos para projetos pessoais de arte lésbica, uma calúnia cruel para manchar sua reputação em uma Lisboa que, apesar dos avanços do casamento igualitário em 2010, ainda sussurrava julgamentos nas esquinas das tascas. Foi o telefone que as reuniu novamente. Inês atendia uma chamada de rotina quando a secretária anunciou: Senhora Mendes, Sofia Mendes. Diz que é urgente. O nome caiu como uma concha na areia e Inês sentiu o coração disparar. Mande-a entrar, murmurou, ajustando o colar de madrepérola que herdara da mãe. Sofia entrou na sala envidraçada do 15º andar, o rosto pálido sob maquiagem impecável, carregando uma pasta de documentos que cheirava a tinta fresca e desespero. Inês.
Eu não sei para onde mais ir, disse ela, a voz tremendo como as cordas de um viola de fado. Sentou-se na poltrona de couro, os joelhos batendo, e contou tudo: o divórcio, a acusação falsa de Tomás, apoiada por e-mails manipulados que sugeriam favoritismo em projetos artísticos pessoais. Ele quer me destruir porque eu o deixei. E agora? Agora ele sabe coisas sobre mim. Coisas que eu nem a você contei na época. Inês ouviu, o estômago revirando. Eu aceito o caso, disse por fim, estendendo a mão. Seus dedos se tocaram e por um instante, o tempo parou, o mesmo toque elétrico de 10 anos antes, no pátio da universidade, quando dividiram um pastel de nata roubado da cantina. Porquê? Perguntou Sofia, os olhos úmidos. Porque a justiça é coração, Sofia. Como você me ensinou. Naquela noite, Inês caminhou pelas ruas íngremes do Chiado, o vento do Tejo carregando o lamento distante de um fadista de rua. E se eu ainda te amo, sussurrou para as estrelas sobre o aqueduto das águas livres. O caso Mendes versus Ribeiro estava apenas começando, mas o verdadeiro julgamento, o do coração, já corria em segredo. Os dias seguintes foram um turbilhão de reuniões e pesquisas. Inês mergulhou nos arquivos da galeria, descobrindo discrepâncias nos e-mails de Tomás que provavam manipulação digital, um clássico em disputas corporativas portuguesas, onde a honra familiar ainda pesava mais que bytes. Sofia aparecia no escritório diariamente, trazendo cafés da brasileira e desenhos rápidos em guardanapos, esboços de azulejos partidos, simbolizando sua alma rachada. Você sempre foi a forte, disse Sofia uma tarde, enquanto chovia sobre o rocio. Eu? Eu era a que fingia. Fingia que não via como você olhava para mim nas aulas. Inês corou, virando-se para a janela onde o elétrico 28 rangia na chuva. E se eu disser que ainda vejo? A primeira faísca de reconexão veio num sábado, em Belém. Inês sugeriu um passeio para descontrair o caso, mas era pretexto para reviver memórias. Caminharam ao longo do Tejo, o mosteiro dos Jerônimos erguendo-se como um guardião gótico ao fundo. Sofia comprara pastéis de nata quentes na pastelaria de Belém, o açúcar derretendo nos dedos enquanto contavam anedotas da juventude. Lembra da viagem a Sintra? Você me salvou de cair no Palácio da Pena, riu Sofia, o vento bagunçando seus cachos negros. Inês assentiu, o coração batendo forte. Eu salvaria você de qualquer abismo, Sofia. Pararam na borda do rio, as ondas lambendo as pedras como um fado sussurrado. Sofia inclinou a cabeça, os lábios entreabertos, mas um telefonema de Tomás interrompeu. O julgamento é na próxima semana. Prepare-se para perder. O encanto quebrou, mas o fogo acendera. Enquanto preparavam a defesa, Inês descobriu camadas de Sofia que ignorava. Em casa, Sofia pintava em segredo telas de mulheres entrelaçadas em jardins de oliveiras alentejanas, inspiradas em lendas de rainhas mouras. É o meu fado particular, confessou ela, mostrando uma tela na sua casa no Príncipe Real, um apartamento cheio de livros de Fernando Pessoa e vinis de Marisa. Inês tocou a tela, os dedos traçando as curvas suaves. É lindo. Como você? O ar ficou denso, carregado de incenso de lavanda e o perfume de jasmim do jardim. Elas se abraçaram, um abraço de irmãs, disseram a si mesmas, mas os corpos se demoraram, as respirações sincronizando como as marés de Sagres. O conflito interno de Inês crescia. Sua família, ancorada em Évora, onde o Alentejo ainda ecoava missas antigas e festas de São João, esperava um casamento tradicional. Quando é que arranjas um bom rapaz? Perguntara a mãe na última visita, servindo ensopado de borrego. Inês sorrira, mudando de assunto para as colheitas de uvas. Mas à noite, sozinha, ouvia fado na saudade, imaginando Sofia ao seu lado. E Sofia?
Carregava o peso da traição de Tomás, que não só a acusava, mas espalhara rumores na comunidade artística lisboeta. Ela é uma desviada, uma moderna que destrói famílias. Em uma tábua de queijos numa vernissage no Lisboa Factory, Sofia ouvira sussurros. Cuidado com a Mendes, ela prefere o vinho rosé às noivas tradicionais. A semana do julgamento chegou como uma tempestade do Atlântico. Inês vestiu o seu melhor terno, um broche de filigrana minhota preso na lapela, um talismã da avó, tecelã de Viana do Castelo. Sofia, ao seu lado no carro rumo ao tribunal na Rua dos Anjos, apertou sua mão. Obrigada por me acreditar. Inês engoliu em seco. Eu acredito em nós. O salão de audiências era um relicário de justiça portuguesa, tetos abobadados pintados com cenas de Viriato, o herói lusitano e bancos de madeira polida onde outrora julgavam-se hereges. Tomás sentou-se à mesa da acusação, impecável em seu fato azul marinho, ao lado de seu advogado, um tubarão de Coimbra chamado Rui, que sorria como um lobo do Gerês. O juiz, um homem idoso de bigode grisalho e sotaque transmontano, abriu a sessão com a solenidade de um ritual. Tomás Depos I, tecendo uma teia de mentiras, Sofia desviou 50.000 euros para exposições pessoais, promovendo agendas não tradicionais. O tribunal murmurou, olhares para Sofia, julgamentos velados em uma nação que, apesar da lei, ainda dançava ouvir a compassos cautelosos em relação ao amor que era. Inês rebateu com fatos, perícias digitais provando falsificação, testemunhas da galeria atestando integridade. Mas Rui contra-atacou, produzindo um diário encontrado de Sofia, páginas falsas, ela jurou depois, descrevendo paixões proibidas que supostamente motivavam o desvio. Veja, meritíssimo, ela agia por vingança pessoal, não por lealdade corporativa. Sofia congelou na cadeira, o rosto lívido. Inês sentiu o pânico subir, mas ergueu-se como uma leoa do Alentejo. Objeção, meritíssimo. Isso é calúnia, uma tentativa de desumanizar a ré com preconceitos arcaicos. O juiz franziu a testa, mas permitiu a continuação. Foi então que Sofia, impulsionada por um fado interior de coragem, pediu a palavra. Eu traí você, sim, disse ela a Tomás, a voz e quando. O tribunal silenciou. Traí a mentira que vivemos. Eu temei como esperavam que amasse, como uma esposa perfeita em jantares de família em Cascais. Mas meu coração sempre soube a verdade. Virou-se para Inês, os olhos brilhando como o Tejo ao amanhecer. Desde a universidade, Inês foi minha luz. Não um desvio, mas um amor verdadeiro, puro como o vinho de Colares. Tomás, você me processa porque sabe disso, porque meu coração nunca foi seu. O martelo não caiu imediatamente. O salão explodiu em sussurros, repórteres anotando furiosamente, o público, uma mistura de artistas boêmios e funcionários públicos conservadores, dividida entre escândalo e empatia. Inês, petrificada, sentiu as lágrimas quentes. Sofia, murmurou, mas o juiz ordenou pausa. Nos corredores de mármore frio, Sofia desabou nos braços de Inês. Eu tive que dizer. Para sermos livres. Inês a abraçou, o cheiro de lavanda misturando-se ao cor dos bancos. Você foi corajosa. Como as mulheres de Essa de Queiroz que desafiavam o destino. Mas o julgamento continuava e o verdadeiro litígio, o do amor exposto, mal começara. Enquanto a pausa se estendia, Inês arrastou Sofia para um café adjacente ao tribunal, um buraco no tempo chamado fado jurídico, onde advogados bebiam ginginha para afogar derrotas. Pediram 2 copos de vinho verde, o ácido revigorante como uma brisa de minho. Você arriscou tudo, disse Inês, a mão sobre a de Sofia na mesa de ferro forjado. Por que agora?
Sofia sorriu tristemente, traçando o padrão de um azulejo na parede, cenas de pescadores do Tejo. Porque o amor, Inês, é como o fado, dói, mas liberta. Eu vi em seus olhos, todos esses dias, que você ainda sente. E eu? Eu sempre senti. Fingi por medo da família, da sociedade que ainda canta menina e moço nas festas de São João. Inês apertou a mão dela, sentindo o pulso acelerado. Então cantemos nosso fado juntas. Mas primeiro, vence esse monstro. De volta ao tribunal, a tarde se arrastou em depoimentos. Rui pressionou Sofia sobre o diário, forçando-a a ler trechos inventados que pintavam seu amor por Inês como uma fraqueza moral. Sofia negou com veemência, mas o dano estava feito, olhares piedosos do júri, um homem idoso balançando a cabeça como se recordasse escândalos de outras eras. Inês contra-argumentou com paixão, citando a Constituição Portuguesa de 1976, que garantia igualdade sem distinções de orientação sexual e precedentes do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. A justiça portuguesa não é prisioneira de preconceitos medievais, proclamou ela, a voz ressoando como um grito de liberdade no 25 de abril. O juiz assentiu pensativo, adjungando o caso para o dia seguinte. Naquela noite, Lisboa parecia uma cidade de confissões. Inês levou Sofia para jantar no Time Out Market, entre o cheiro de bacalhau à Brás e o burburinho de turistas e locais. Sentaram-se em uma mesa ao ar livre, sob as luzes da estação de trens reabilitada, compartilhando uma travessa de percebes, aqueles crustáceos do Atlântico que exigem paciência para extrair a carne. Lembra quando fomos a Ericeira colher amêijoas? Perguntou Sofia, rindo pela primeira vez. Inês assentiu, os olhos suavizando. Você cortou o dedo e eu vendiei com um lenço. Meu primeiro ato de proteção. O riso morreu e Sofia estendeu a mão sobre a mesa. Faça de novo, agora. Proteja meu coração também. Inês hesitou, o mundo ao redor borrando, casais heterossexuais passeando, um músico tocando guitarra portuguesa. Então inclinou-se e beijou os nós dos dedos de Sofia, um gesto casto, mas carregado de promessas. Eu juro, pela Virgem de Fátima e pelo Tejo Eterno. Mas a sombra de Tomás pairava. No hotel onde ele se hospedava, um boutique no Chiado, irônico, ele tramava com Rui. Ameaçar com a família dela, sugeriu Rui, saboreando um Porto Tawny. O pai dela, o viúvo de Setúbal, é pescador tradicional. Um escândalo assim o mataria. Tomás sorriu friamente. E a advogada? Ela é o ponto fraco. Descubra o passado dela. A traição se aprofundava como raízes de sobreiro no Alentejo seco. No segundo dia de julgamento, o ar estava carregado de tensão, como antes de uma procissão da Semana Santa. Inês apresentou sua testemunha estrela, o diretor da galeria, um homem excêntrico de Porto que atestou a inocência de Sofia com anedotas de vernissagens memoráveis. Ela é a alma da arte portuguesa moderna, inclusiva, como o nosso país pós-revolução. Mas Rui rebateu com uma reviravolta, subiu ao pódio um primo distante de Sofia, um homem de fato amargo de Faro, que depõe sobre rumores familiares de inclinações não naturais desde a adolescência dela. Ela envergonha o nome Mendes, disse ele, a voz rouca de azeite e rancor. Sofia enterrou o rosto nas mãos, soluçando baixinho. Inês objetou furiosamente, isso é irrelevante e discriminatório. Meritíssimo e exige exclusão. O juiz, tocado pela comoção, ele próprio pai de uma filha abertamente quer, embora nunca admitisse, concedeu uma pausa para deliberação. Nos bastidores, Inês confrontou o primo no corredor. Você trai a própria sangue por vingança? Onde está a honra alentejana? O homem cuspiu, honra é família reta, não desvios lisboetas.
Sofia, recuperando-se, puxou Inês para um canto escuro. Não lute por mim sozinha. Lute por nós. Seus lábios se roçaram, não um beijo, mas um sussurro de almas, selando um pacto silencioso. A deliberação durou horas, o sol se pondo sobre o castelo como sangue de touradas em Salvaterra. Finalmente, o juiz retornou. A acusação de desvio é infundada. As provas são fabricadas. A ré Sofia Mendes é absolvida. Aplausos esparsos ecoaram, misturados a murmúrios. Tomás saiu furioso, prometendo apelação. Mas o verdadeiro verdito veio depois, no elevador lotado. Sofia virou-se para Inês, os olhos faiscando. Eu te amo. Sempre amei. Inês, com o coração transbordando como dor em cheia, respondeu, e eu a ti, minha Sofia de azulejos partidos. Elas saíram para a rua, de mãos dadas, desafiando os olhares, um primeiro passo em uma Lisboa que, devagar, aprendia a amar sem julgar. A absolvição inicial foi como o primeiro raio de sol após uma garoa de inverno no Gerês, revigorante, mas frágil, prometendo mais tempestades. Tomás, com o orgulho ferido como um toureiro encornadado, anunciou apelação imediata, alegando vieses emocionais no tribunal inferior. A imprensa lisboeta, sempre ávida por dramas que misturassem lei e coração, estampou manchetes no Diário de Notícias. Amor revelado no Banco dos Rãos, justiça ou paixão? Sofia e Inês viram-se catapultadas para o centro de um furacão midiático, suas fotos, tiradas às escondidas no café pós-julgamento, circulando como folhas de outono na Praça do Comércio. Inês, pragmática como sempre, transformou o escritório em bunker de guerra. Foco na apelação, disse ela a Sofia, espalhando papéis sobre a mesa de mogno, enquanto o aroma de café da manhã, pão de mafra com queijo de azeitão, preenchia o ar. Mas Sofia, artista que era, via além dos legalese. Isso é uma tela, Inês. Vamos pintá-la com cores vivas. Elas trabalharam lado a lado, noites adentro, interrompidas apenas por entregas de bifanas crocantes do Cervejaria Ramiro. Em uma dessas noites, com a lua cheia iluminando o Tejo através da janela, Sofia desenhou um esboço. Duas mulheres de mãos dadas diante de um tribunal estilizado como Palácio da Justiça, com asas de anjo lésbico brotando das torres. Nosso manifesto, murmurou ela, encostando a cabeça no ombro de Inês. A advogada sentiu um arrepio, como o vento de Cabo da Roca, e por um momento, permitiu-se sonhar com um futuro sem pastas processuais. A sociedade portuguesa, essa tapeçaria tecida de saudosismo e revolução, reagiu de formas díspares. No Bairro Alto, onde Sofia expunha, artistas que ergueram bandeiras arco-íris em solidariedade, organizando uma noite do fado lésbico no Music Box, com canções adaptadas de Dulce Pontes celebrando amores não normativos. Vocês são as novas Margarida e Maria, gritou uma pintora de Setúbal, brindando com moscatel de Setúbal. Mas em Évora, a família de Inês fervia. A mãe ligou numa manhã chuvosa. O que é isso que leio no jornal, filha? Um escândalo com outra mulher? Pense na avó, nas missas na Sé. Inês, segurando o telefone com mãos firmes, respondeu: Mãe, o amor não é escândalo. É graça, como a de Fátima. Mas as palavras soaram ocas. Naquela noite, ela chorou sozinha, ouvindo estranha forma de vida de Amália, a rainha do fado que escondera seus próprios amores. Sofia enfrentava batalhas próprias. Seu pai, o pescador viúvo de Setúbal, um homem de mãos calejadas pelo atum e pelo sal do Sado, recusou-se a atendê-la. Tu foste para Lisboa e viraste estrangeira, rosnou ele por mensagem, e quando o conservadorismo das terras do Sul, onde as festas de Nossa Senhora ainda se gregam danças. Mas uma carta chegou dias depois, escrita em caligrafia trêmula: Filha, o mar ensina que ondas quebram, mas voltam. Se teu coração é puro, eu volto.
Sofia leu para Inês à beira do rio, em Alcântara, onde os guindastes antigos testemunhavam amores operários. Ele virá, disse ela, e Inês, abraçando-a pela cintura, um gesto íntimo, mas casto, sussurrou, como o mar sempre volta para a praia. A apelação marcou data para 2 semanas depois, no Tribunal da Relação de Lisboa, um edifício austero na Rua Almirante Reis, onde o multiculturalismo da moraria se misturava ao cheiro de pastéis de bacalhau das ruas. Inês preparou uma estratégia impecável, mais perícias, testemunhas internacionais de direitos LGBTQ+, da ILGA Portugal e um apelo emocional à herança de progressismo pós-25 de Abril. Mas Tomás, traiçoeiro como uma raposa do Mondego, contratou investigadores privados. Uma noite, enquanto Inês revisava autos em casa, a campainha tocou. Era um envelope anónimo, fotos granuladas dela e Sofia no time-out, legendadas provas de conflito de interesses. O pânico invadiu. Se Rui usasse isso, o caso viraria contra ela, acusada de parcialidade. Ele está nos caçando, disse Inês a Sofia, mostrando as fotos no sofá de veludo verde, sob a luz suave de um abajur de cerâmica de vista alegre. Sofia pegou as imagens, rasgando-as com fúria. Então caçamos de volta. Vamos ao Alentejo, ao meu avô. Ele conhece segredos de Tomás que nem a lei alcança. Impulsivas, pegaram o carro, um Fiat antigo de Inês, cheirando a cor e maresia, e rumaram sul pela A2, a autoestrada cortando vinhedos de Montemoro Novo. O Alentejo as recebeu com horizontes infinitos, oliveiras centenárias como sentinelas e o céu azul que inspirara poetas como Miguel Torga. Chegaram à herdade da família Mendes ao pôr do sol, um cortijo de paredes caiadas onde o pai de Sofia, Manuel, fumava um cigarro de palha na varanda. O reencontro foi tenso, como uma tourada sem bandarilhas. Manuel, com o rosto sulcado como as planícies áridas, olhou para Sofia com olhos de mar revolto. Tu trazes escândalo para esta terra de pão e azeite? Mas Sofia, de pé firme como uma sobreira, contou tudo. O amor falso com Tomás, o verdadeiro com Inês, a traição no tribunal. Inês observava, sentindo-se intrusa em um ritual ancestral. Então Manuel virou-se para ela. Tu és a advogada? Prova teu valor. Ajuda-me a lembrar. Tomás, aquele cobra, devia-me dinheiro de um empréstimo para seu escritório. Papéis em casa da falecida. Reviraram gavetas poeirentas, encontrando recibos amarelados, provas de que Tomás devia 20.000 euros, motivação para a falsa acusação. De volta a Lisboa, armadas com essa munição, as mulheres se fortaleceram. Uma noite, para celebrar, foram ao fado vadio no Senhor Vinho, no Lapa. Sentadas em mesas de toalha xadrez, ouviram fadistas anónimos lamentarem amores perdidos, a guitarra portuguesa choramingando como um coração partido. Sofia, com lágrimas nos olhos, pegou a mão de Inês sob a mesa. Isto é nosso fado, não de perda, mas de reencontro. Inês, embriagada pelo vinho de Bucelas e pelo olhar de Sofia, inclinou-se e, pela primeira vez, selou um beijo leve nos lábios dela, doce como figos maduros, puro como a brisa de Évora. O mundo parou, o fadista pausou, como se o universo aprovasse. Mas a traição de Tomás escalou. Dias antes da apelação, Rui moveu uma moção para desqualificar Inês, citando as fotos íntimas como evidência de envolvimento pessoal. O tribunal convocou uma audiência preliminar, um circo onde repórteres da SIC Notícias acotovelavam-se na entrada. Inês subiu ao pódio, o coração martelando como de viriato ante os romanos. Essas fotos provam apenas humanidade, meritíssimo. Em Portugal, onde o amor igual foi lei há 15 anos, devo ser punida por defender com o coração? O juiz da relação, uma mulher de leiria com olhos afiados como navalhas, ponderou. Sofia testemunhou ao lado, declarando: Inês me salvou 2 vezes, da lei e de mim mesma.
A moção foi negada, mas o dano à reputação de Inês foi infligido, colegas no escritório sussurravam e um parceiro sénior a chamou. Cuidado, Costa. Justiça é lei, não romance. Ferida, Inês confrontou Sofia em casa dela, no Príncipe Real, onde as paredes ecoavam com o riso de crianças brincando na rua. E se eu perder tudo? Carreira, família. Por nós? Sofia puxou para o jardim interno, cheio de buganvílias cor-de-rosa e uma fonte murmurante. Então perdemos juntas. Como as irmãs Brontë, mas com sol português. Sentaram-se no banco de azulejos, as cabeças encostadas, falando de sonhos. Uma galeria conjunta em Lisboa, viagens a Mação para ver pinturas rupestres, um lar onde o amor não precisasse de defesa. A noite caiu, estrelada como o céu de Sagres, e elas adormeceram ali, abraçadas em inocência, sonhando com justiças maiores. A apelação amanheceu cinzenta, com garoa molhando os paralelepípedos de Almirante Reis. O salão da relação era maior, mais imponente, com afrescos de alegorias republicanas nas paredes. Tomás Depes com veneno, alegando prejuízo emocional além do financeiro. Rui brandiu os recibos alentejanos como uma espada de 2 gumes. Veja, meritíssimo, a Ré conspirou com família para fabricar dívidas. Mas Inês, com voz de aço forjada em Coimbra, desmontou a narrativa. Peritos confirmaram a autenticidade dos papéis e testemunhas, incluindo o pai de Sofia, que viajou de Setúbal em um autocarro poeirento, atestaram a integridade. Manuel, de pé desajeitado no terno emprestado, disse: meu genro é ladrão de marés baixas. Minha filha é honesta como o sal que colho. O clímax veio quando Sofia subiu novamente. Eu não traí Tomás com dinheiro, proclamou, a voz firme como o sino da sé de Lisboa. Traí a prisão que ele me impunha. Meu amor por Inês é liberdade, como a revolução dos cravos nos deu. O tribunal, misto de juízes céticos e funcionários jovens, inclinou-se para frente. A juíza de Leiria, tocada, perguntou: e essa liberdade justifica a acusação? Sofia sorriu: não justifica mentiras, mas revela verdades. Amor verdadeiro é a melhor defesa. Inês, nos bastidores, sentiu orgulho inchar como ondas em Nazaré. Após deliberação tensa, o verdito, apelação rejeitada, com indenização a Sofia por difamação. Tomás saiu derrotado, o rosto cinzento como o céu de novembro. Fora, na rua, repórteres cercaram as mulheres. É amor ou justiça? Gritou um. Inês, de braço dado com Sofia, respondeu: ambas. Como Portugal, lei com alma. Elas caminharam para o elétrico, o mundo assistindo, e pela primeira vez, Inês sentiu que o fado cantava vitória. Mas a vitória era frágil. Naquela noite, em uma tasca no Moraria, brindando com alentejano tinto, Sofia confessou medos. E se Tomás apelar ao Supremo? Ou pior, à família? Inês acalmou com histórias da voz. Minha avó tecia redes que capturavam peixes impossíveis. Nós tecemos nossa rede. Riram, dançando um vira-lento ao som de um acordeão de rua, corpos próximos mas castos, almas entrelaçadas. Lisboa, cidade de 7 colinas e 1000 amores, parecia aprovar. A calmaria pós-apelação durou o tempo de um vinho de mesa, doce, mas efêmero. Tomás, humilhado, não se contentou com a derrota judicial, ele orquestrou uma traição pessoal que cortou mais fundo que qualquer sentença. Uma semana após o verdito, Inês recebeu um e-mail anónimo, anexos com transcrições de conversas hackeadas entre ela e Sofia, incluindo mensagens íntimas de afeto, saudades do teu sorriso como o sol de Évora, enviadas para o parceiro sénior do escritório. Conflito de interesse extremo, escreveu o remetente, assinado um amigo da justiça.
Horas depois, o escândalo explodiu. O parceiro convocou Inês para uma reunião de emergência, o rosto rubro como o vinho do Dão. Você comprometeu o escritório, Costa, trovejou ele, batendo os papéis na mesa de conferências envidraçada, com vista para a estátua de Camões na praça. Isso não é só ética, é escândalo público. Tome licença administrativa indefinida. Inês, o estômago revirando como o mar em Oeiras durante uma borrasca, defendeu-se. Meu envolvimento foi profissional até o final. O amor. Isso veio depois, e é privado. Mas o homem, um lisboeta de berço conservador moldado pela ditadura salazarista, balançou a cabeça. Privado? Com manchetes no público? Saia antes que eu chame a ordem. Ela saiu do prédio na Avenida da Liberdade, o sol de meio-dia batendo impiedoso, sentindo-se nua como uma concha na praia de Comporta. Correu para Sofia, encontrando-a na galeria do Bairro Alto, onde ela montava uma exposição de amores esquecidos, telas de casais que eram inspirados em contos de Eça de Queiroz reimaginados. Sofia a viu entrar, o rosto pálido, e largou o pincel. O que houve, amor? Inês desabou em seus braços, contando tudo entre soluços. Ele nos hackeou. Traiu não só você, mas nosso segredo. Sofia levou para o ateliê nos fundos, um espaço caótico de telas e cheiro de terbentina, e a fez sentar em um banquinho de madeira. Então traímos de volta. Denunciamos o ECA à polícia cibernética. E quanto ao escritório? O mundo é maior que uma avenida. Limpou as lágrimas de Inês com o polegar, um gesto terno que evocava mães alentejanas consolando filhas após colheitas ruins. Mas a traição se ramificava como as raízes de uma figueira centenária. A família de Inês, alertada pelos jornais regionais de Évora, cortou laços. Uma carta da mãe chegou pelo correio. Filha, o senhor perdoa, mas a vergonha fica. Não voltes até purificares o nome Costa. Inês leu-a sozinha no apartamento do Chiado, o vento levando pelo rio como um lamento de fado. Amassou o papel, mas as palavras queimavam. Sofia, sentindo o abismo, convidou-a para passar o fim de semana em Cascais, na casa de praia da família, um chalé modesto com vista para a boca do inferno, onde as ondas rugiam segredos atlânticos. O refúgio foi bálsamo. Chegaram ao entardecer, o ar salgado misturando-se ao perfume de pinheiros da Serra de Sintra ao fundo. Sofia preparou um piquenique na areia, sardinhas assadas na brasa, salada de tomate com órgãos silvestres e vinho branco de colares, colhido nas dunas próximas. Sentaram-se na toalha xadrez, os pés na água fria, assistindo o sol mergulhar no horizonte como uma moeda de ouro. Aqui, em Cascais, aprendi a nadar, disse Sofia, traçando padrões na areia. Mas tu me ensinas a voar. Inês sorriu pela primeira vez em dias, contando histórias da infância em Évora, corridas pelas planícies, festas de colheita onde dançavam ao som de cânticos alentejanos. Meu pai me dizia, o amor é como o azeite, sustenta, mas não queima. Riram, e Sofia encostou a cabeça no ombro dela, os cabelos dançando na brisa. Então queima devagar, nosso azeite. A noite trouxe estrelas como confetes de São João, e elas caminharam pela marginal, passando pelas vilas de pescadores iluminadas por lanternas. Pararam em uma capela dedicada a Nossa Senhora da Rocha, uma ermida branca pendurada na falésia, onde casais locais rezavam por amores duradouros. Dentro, à luz de velas tremulosentes, Sofia pegou as mãos de Inês. Jura aqui, perante o mar e a Virgem, que ficamos juntas. Inês jurou, a voz embargada, e elas saíram renovadas, como peregrinas de Fátima após milagre. De volta ao chalé, adormeceram em camas separadas, respeito à pureza do momento, mas com portas abertas, simbolizando confiança.
De manhã, o telefone de Inês tocou. Era a ordem dos advogados, investigando a queixa de conduta imprópria. Apresente-se em uma semana, ordenou a voz fria. O pânico retornou, mas Sofia, preparando café com pão de milho, disse: vamos lutar. Eu exponho tudo na galeria, uma instalação sobre traição digital inspirada em nós. A ideia floresceu, corações aqueados, uma série de esculturas de circuitos partidos entrelaçados com fios de filigrana portuguesa, simbolizando amor frágil na era moderna. Inês, inspirada, contactou aliados, uma juíza amiga de Coimbra, especializada em cibersegurança, que prometeu apoio na investigação. Enquanto isso, Tomás tramava em sombras. Em um bar de Porto, onde bebia vinho do Douro para afogar amarguras, confidenciou Rui: envia as transcrições para a família dela. Deixe os alentejanos lidarem com desviada. A traição chegou a Évora como um vento siroco. A mãe de Inês, abalada, sofreu um colapso, hospitalizada com taquicardia. Inês recebeu a notícia em Lisboa, no meio de uma reunião com a juíza. Minha mãe, murmurou, correndo para o trem Alfa pendular, o coração partido como um azulejo de Mafra. A viagem para Évora foi um calvário, campos de trigo dourado desfocando pela janela, memórias de infâncias felizes agora amargas. No hospital, uma clínica modesta com cheiro de desinfetante e orações murmuradas, encontrou a mãe pálida na cama, infusão pingando. Mãe, sussurrou Inês, ajoelhando-se. A mulher abriu os olhos, cheios de dor e confusão. Por quê, filha? Por que nos envergonhaste? Inês chorou, segurando a mão ossuda. Não é vergonha, mãe. É verdade. Sofia, minha verdade, como Alentejo a tua terra. Horas de conversa fluíram, confissões de uma viúva que escondera flertes na juventude, medos de um mundo que julgava mulheres solteiras. Talvez o senhor entenda amores assim, murmurou a mãe por fim, apertando a mão. Cuida dela, mas cuida de ti. De volta a Lisboa, fortalecida, Inês mergulhou na contraofensiva. Com a juíza, rastrearam o EC até um freelancer contratado por Rui, provas irrefutáveis de crime cibernético. Denunciaram à polícia judiciária e Tomás foi convocado para interrogatório. Sofia, por sua vez, inaugurou corações aqueados na galeria, lotada de apoiadores, artistas, ativistas da Quimera Fest, até o pai dela, Manuel, que viajou com um ramalhete de flores silvestres. Estou orgulhoso, filha, disse ele, abraçando-a pela primeira vez em meses. A exposição foi um sucesso, criticada no Jornal de Letras como um grito poético contra a hipocrisia digital. Mas o ápice emocional veio em uma noite de tempestade, quando Inês e Sofia se refugiaram no apartamento dela. Relâmpagos iluminavam o Tejo, trovões ecoando como martelos de juízes. Eu tenho medo, admitiu Inês, encolhida no sofá. De perder tudo. Sofia acendeu velas de cera de abelha, perfumando o ar com mel alentejano. Perder é ganhar espaço para o novo. Como o 25 de Abril limpou as sombras. Cantou um fado baixinho, nem às paredes confesso, a voz rouca de emoção. Inês juntou-se, harmonizando, e no refrão seus lábios encontraram novamente um beijo de almas famintas, romântico e puro, selando feridas. Dias depois, a ordem inocentou Inês. Conduta exemplar, amor não interfere na lei. Ela renunciou ao escritório, abrindo uma firma própria focada em direitos que no Príncipe Real. Tomás, pressionado, retirou todas as queixas, fugindo para um emprego obscuro em Angola. A traição fora sua ruína. Com o pó da batalha assentando como poeira de cortiça no Alentejo após a colheita, Inês e Sofia encontraram espaço para cultivar seu amor, devagar, como videiras em patamares do Douro, enraizando-se em solos férteis de confiança.
A nova firma de Inês, Justiça com Alma, instalou-se em um prédio histórico no Largo do Carmo, onde o 25 de Abril nascera em cravos vermelhos. O primeiro caso foi pro bono, defender uma jovem trans de Faro contra discriminação no emprego, um eco de suas próprias lutas. Sofia ajudava nos fins de tarde, trazendo desenhos para ilustrar petições, flores de papoilas alentejanas simbolizando resiliência. Sua rotina tecia-se de momentos cotidianos, impregnados da essência portuguesa. Manhãs no mercado da Ribeira, escolhendo peixe fresco para um ensopado de cherne, enquanto trocavam olhares cúmplices entre os gritos dos vendedores. Olha aquela sardinha, teimosa como tu, brincava Sofia, e Inês ria, roubando um beijo na bochecha salgada. Tardes no escritório, com pausas para café na fábrica Coffee Roasters, onde discutiam planos, uma viagem ao Algarve para pintar falésias, ou aulas de fado para Inês aprender a modelar a saudade. Noites no cinema São Jorge, assistindo filmes de Manuel de Oliveira, mãos entrelaçadas no escuro, sentindo o pulso uma da outra como um código Morse de afeto. Mas o passado não se dissolvia facilmente, era como o Tejo, perene e mutável. A mãe de Inês, recuperada, visitou Lisboa em uma primavera florida, chegando de trem com um cesto de queijos e enchidos de Évora. O encontro no apartamento de Sofia foi tenso, chá de hortelã-pimenta fumegando, azulejos da cozinha refletindo olhares evasivos. Então, és tu a que roubou o coração da minha filha, disse a mãe, os olhos estreitos como fendas em muralhas medievais. Sofia, graciosa, serviu bolos de amêndoa. Não roubei, Dona Costa. Encontrei o que sempre foi nosso. Horas se passaram em conversas hesitantes sobre a avó de Celan, que amara uma prima em segredo, sobre a solidão da viuvez. Ao partir, a mãe abraçou Inês. Se te faz feliz, que o Senhor abençoe. Mas manda fotos das vindas ao Alentejo. Um passo pequeno, mas como o primeiro cravo da revolução, transformador. O pai de Sofia, Manuel, integrou-se mais rápido, convidando-as para o São João em Setúbal, fogueiras na praia, sardinhas grelhadas e danças ao som de concertinas. Chegaram de carro ao amanhecer, o ar cheirando a mar e manjerico. Manuel, agora aliado feroz, ergueu um copo de moscatel, às minhas filhas, a do mar e a da lei. Dançaram o vir em círculo, Inês tropeçando nos passos, Sofia guiando-a com risos. Na fogueira, Manuel contou lendas de sereias do Sado que amavam mulheres da costa, inspirando Sofia a pintar uma série nova, Sereias de Setúbal. Inês, assistindo, sentiu o amor inchar, não possessivo, mas expansivo, como o oceano abraçando terras. O conflito ressurgiu sutilmente, através da sociedade que as cercava. Uma crítica no Expresso à exposição de Sofia rotulou-a de propaganda lésbica, atraindo trolls online que reviveram o escândalo do tribunal. Advogadas e artistas, o novo vício de Lisboa, zombavam comentários. Sofia, ferida, trancou-se no ateliê por dias, pincéis inertes. Inês a encontrou lá, curvada sobre uma tela em branco. Eles não entendem, amor. Como o fado, nossa arte dói para curar. Levou-a para uma caminhada no Jardim da Estrela, onde magnólias florescendo sussurravam encorajamento. Sentaram-se sob uma árvore centenária, partilhando um laranja da época. Lembra Vieira da Silva? Pintava labirintos, mas sempre com saída. O nosso labirinto tem luz. Sofia sorriu e naquela tarde completaram a tela juntas, mãos sujas de tinta vermelha, traçando caminhos de aceitação. O romance delas amadurecia em gestos quietos, românticos sem excessos, cartas manuscritas deixadas em mesas de café, citando Pessoa, amo-te como certas coisas escuras, secretamente, entre o dia e a noite. Piqueniques no Parque Eduardo VII, com queijos da Serra da Estrela e conversas sobre filhos futuros, talvez adotados de orfanatos do interior.
Quero ensinar-lhes o fado e a lei, dizia Inês, e Sofia ria, e a pintar o Tejo em tons de amor. Uma noite, em um concerto de Marisa no Coliseu dos Recreios, dedicaram-se uma canção, desfado, sobre amores que desafiam o destino. Lágrimas escorreram, mas eram de alegria, como chuva abençoando vinhas. Contudo, uma sombra maior pairava, a saúde de Manuel piorava, um tumor no pulmão de anos fumando na brisa salgada. Sofia, devastada, dividia-se entre o ateliê e o hospital em Setúbal. Inês a acompanhava, virando advogada em licenças médicas, negociando com seguradoras teimosas como burros do Minho. Nas salas de espera, com cheiro de antissético e café ruim, elas se apoiavam, Sofia desenhando caricaturas de enfermeiros para rir, Inês lendo poemas de Florbela Espanca sobre força feminina. Tu és minha âncora, murmurava Sofia, e Inês respondia, e tu meu vento. O clímax veio em uma quimioterapia particularmente dura. Manuel, fraco mas lúcido, chamou-as ao quarto. Eu sei do vosso amor desde o começo, confessou a voz rouca. Na Setúbal de outrora eu via mães como a tua, Inês, escondendo segredos. Não deixem que o mundo esconda o vosso. Deu a Sofia um colar de conchas do Sado, para que o mar lembre, amores verdadeiros não afundam. Elas choraram, abraçando, e naquela noite, dirigindo de volta sob estrelas do Alentejo, Sofia parou o carro em uma estrada vazia. Obrigada por seres minha família, disse, e beijou Inês com a paixão de ondas quebrando, profundo, mas puro, um juramento de eternidade. Manuel estabilizou milagrosamente, e as mulheres celebraram com uma viagem a Coimbra, cidade de suas raízes acadêmicas. Subiram à Sé Velha, rezando em silêncio por saúde e amor, depois passearam pelo Mondego, comendo leitão da bairrada em tascas enfumaçadas. Em uma ponte medieval, Inês ajoelhou-se, não com anel, mas com uma promessa. Quero envelhecer contigo, Sofia, vendo pôres do sol do Tejo e vindimas no Douro. Sofia, lágrimas brilhando, aceitou. Sim, minha advogada do coração. De volta, a vida floresceu. A firma de Inês cresceu, atraindo clientes que era de todo o país. A Galeria de Sofia ganhou prémios, expondo em bienais de arte. A traição de Tomás tornara-se lição, amor exposto é amor invencível. Mas o verdadeiro teste viria com o tempo, como vinhos envelhecendo em caves de Vila Nova de Gaia. O verão de 2025 trouxe um calor sufocante a Lisboa, como o fôlego do Saara infiltrando-se pelo Estreito de Gibraltar, mas para Inês e Sofia era o calor de um amor florescendo sem reservas. Com Manuel em remissão, elas planejaram uma escapada ao norte, Porto, coração pulsante do vinho e da ponte, para reconectar com as raízes de Inês, não as de Évora conservadora, mas as de uma bisavó portuense que cantara fado nas caves do Ribeira. Chegaram de trem, o Douro serpenteando como uma veia azul pela janela, carregando malas leves e corações cheios. O Porto as recebeu com granito úmido e o cheiro de francesinhas fritas nas ruas da Baixa. Hospedaram-se em um hotel boutique na Ribeira, quarto com varanda sobre o rio, onde gaivotas gritavam como almas inquietas. O primeiro dia foi de peregrinação, subiram a Torre dos Clérigos, ofegantes nas escadas em espiral, e do topo, Lisboa parecendo um sonho distante, declararam, aqui, onde o mundo se divide em rio e céu, nosso amor une tudo. Desceram rindo, mãos suadas entrelaçadas, e almoçaram tripas à moda do Porto, humilde, reconfortante, como o abraço de uma mãe transmontana. Sofia, fascinada pelas caves de Gaia, insistiu em uma visita a Grahams, onde enólogos contavam histórias de portos envelhecidos por gerações. Provavam Tawny de 20 anos, o líquido âmbar dançando na taça como memórias líquidas. Nosso amor é assim, disse Sofia, os olhos verdes refletindo o vinho. Envelhece, mas adoça. Inês, embriagada não só pelo álcool mas pela proximidade, traçou o braço dela com o dedo, e reserva para noites de inverno.
Na saída, compraram uma garrafa para Manuel, um tinto robusto, para brindar à vida. Mas o idílio foi interrompido por ecos do passado. Em uma livraria na Rua das Carmelitas, folheando edições antigas dos Maias, Inês avistou um rosto familiar, Rui, o ex-advogado de Tomás, agora em um escritório local, bebendo café com um grupo de colegas. Ele as viu, o sorriso falso como uma máscara de carnaval. As famosas amantes do tribunal zombou, aproximando-se. Cuidado, Porto não é Lisboa tolerante. Sofia enrijeceu, mas Inês, com a frieza de uma advogada afiada, rebateu: tolerância para fracos. Nós temos justiça e você, Rui, tem um processo pendente por hacking. Ele empalideceu, recuando como um cão enxotado, e elas saíram triunfantes, o incidente apenas uma nota de rodapé em sua sinfonia. A viagem aprofundou-as. Uma tarde, alugaram bicicletas e pedalarem pela Foz do Douro, o Oceano Atlântico rugindo à esquerda, falésias à direita. Pararam em um miradouro, suadas e salgadas, compartilhando uma laranja fresca. Quer filhos, confessou Sofia de repente, o vento bagunçando seus cabelos. Não agora, mas... adotar, ensinar-lhes a pintar e a lutar por direitos. Inês pausou, o coração acelerando como as rodas na calçada. Eu também. Uma família nossa, com festas de Natal em Évora e verões em Setúbal. Riram do absurdo, duas mulheres quer sonhando com berços em uma nação ainda navegando águas turbulentas, mas o sonho era concreto, como o granito portuense. De volta a Lisboa, o outono trouxe colheitas e desafios. A mãe de Inês, agora reconciliada, convidou-as para a vindima em Évora, um gesto de ponte. Chegaram à herdade familiar, vinhas pesadas de uvas moscatel estendendo-se como tapetes roxos sob o sol alentejano. A mãe, com o avental florido, recebeu-as com abraços hesitantes. Bem-vindas, minhas filhas. Colheram juntas, cestos enchendo-se de frutos doces, suco manchando mãos e risos. À noite, em uma mesa ao ar livre, comiam porco preto assado e bebiam vinho novo, a mãe contando histórias da juventude. Eu dancei com uma rapariga em uma festa de São Martinho, uma vez. Ninguém soube, mas o coração soube. Sofia sorriu, passando o prato. Corações sabem antes das leis. Pela primeira vez, Inês viu sua mãe rir de verdade, um riso como de outrora, antes das sombras. Mas o conflito maior veio de dentro. Sofia recebeu uma oferta de residência artística em Berlim, uma galeria prestigiada convidando-a para expor amores ibéricos na Europa quer. É uma chance de ouro, disse ela a Inês, no jardim do Príncipe Real, folhas de castanheira caindo como confetes. Inês sentiu o pânico subir, como uma onda em Nazaré. E nós? 6 meses longe. Sofia pegou sua mão, não longe. Visitas, chamadas, amor moderno. Mas e se for o nosso teste? Discutiram pela primeira vez, vozes elevadas, lágrimas quentes, e neste temendo a traição do tempo, Sofia o egoísmo do medo. Eu te amo demais para prender, gritou Sofia, saindo para o ateliê. A reconciliação veio como um fado resolvido. Inês apareceu à porta ao amanhecer, com pastéis de nata quentes e um bilhete. Vai, minha artista. Eu cuido da firma e do nosso lar. Abraçaram-se na soleira, o sol nascendo sobre o Tejo como uma bênção. Sofia aceitou a residência, mas com uma condição. Inês a visitaria no Natal e juntas planejariam o futuro. Berlim é ponte, não abismo, disse Sofia, beijando sua testa. Enquanto Sofia preparava a partida, Inês mergulhava em um caso pro bono, uma viúva lésbica de Viseu lutando pela herança contra parentes homofóbicos. O Tribunal Rural era um microcosmo do Portugal interior, juízes idosos, testemunhas de missas semanais, mas Inês defendeu com paixão, citando lendas de rainhas guerreiras como de Teresa.
Venceu e a viúva, chorando, abraçou-a. Você é anjo com toga. Sofia, assistindo da plateia antes de partir, sussurrou depois: minha heroína. O adeus no aeroporto de Lisboa foi agridoce. Sofia embarcando para Berlim, mala com telas enroladas e o colar de conchas. Espera-me com vinho de colares, disse, beijando Inês longamente, casto mas intenso. Inês ficou na pista, vendo o avião subir, o coração como um barco no Tejo, ancorado, mas sonhando com horizontes. Os meses se arrastaram como um fado lento. Inês trabalhava incansavelmente, expandindo a firma para incluir mediação familiar quer. Cartas de Sofia chegavam, postais de Brandemburg com esboços de muro partido, metáforas de barreiras superadas. Chamadas noturnas, com Sofia contando de vernissagens em Kreuzberg, onde casais como elas eram norma. Sinto tua falta como o Porto sente o Douro, confessava. Inês respondia com fotos de Lisboa, o castelo iluminado, um fado ao vivo no bairro Alto. O Natal as reuniu em Berlim, neve caindo como confetes brancos sobre o Brandenburger Tor. Inês chegou com presentes, um jarro de lã minhota, um livro de Sofia de Melo. Sofia esperava no aeroporto, cachecol vermelho, e elas correram para os braços uma da outra, rindo no frio. A cidade, com suas luzes natalinas e mercados de Glühwein, tornou-se palco de seu romance. Passeios pelo Unter den Linden, mãos enluvadas, jantares de ganso assado, brindando à distância vencida. Em uma noite de ano novo, sob fogos sobre o rio Spree, Sofia ajoelhou-se com um anel simples de prata, gravado com corações unidos. Casa comigo, Inês? Não por lei, mas por alma. Lágrimas congelando nas bochechas, Inês aceitou. Sim, minha Sofia eterna. O ano de 2026 amanheceu com promessas tecidas como rendas de Viana do Castelo, delicadas, mas resistentes. Sofia retornou de Berlim com exposição um sucesso, malas cheias de contatos europeus e o anel brilhando no dedo. O casamento, planejado para o verão, seria uma celebração humanista, não na igreja, mas em uma herdade alentejana, sob oliveiras ancestrais, convidando famílias reconciliadas e amigos de todas as colinas portuguesas. Inês, agora sócia plena de uma rede de advogadas quer, via o evento como o ápice de sua jornada, de defesa em tribunais frios a votos sob o sol quente. Preparativos fluíram como o Tejo em cheia. A mãe de Inês, auxiliada por Manuel, agora amigo improvável, trocando receitas de ensopado, organizou o banquete, leitão assado, saladas de grão de bico, vinhos de Évora e Setúbal. Sofia desenhou os convites, azulejos estilizados com duas figuras entrelaçadas, inspirados em painéis de São Bento da Vitória. Nosso convite ao mundo, disse ela, colando selos em uma tarde chuvosa no Chiado. Amigas de Lisboa, uma curadora do mate, uma fadista emergente, ajudavam com decorações, guirlandas de jasmim e buganvílias, lanternas de papel para iluminar a noite. Mas o passado, teimoso como um burrinho alentejano, tentou uma última traição. Tomás, exilado em Luanda mas rancoroso, enviou uma carta anônima à imprensa. O casamento é farsa, baseada em chantagem do tribunal. Manchetes sensacionalistas no Correio da Manhã: amor ou vingança? As noivas do escândalo. Inês, lendo no escritório, sentiu a raiva subir como baile. Ele não para, murmurou para Sofia, que chegava com cafés. Mas Sofia, artista visionária, transformou o veneno em arte. Respondeu com um comunicado na exposição, uma instalação interativa chamada Traições Tecidas, onde visitantes teciam fios de lã representando mentiras, depois as cortavam com tesouras simbólicas. Deixo gritar, disse ela. Nosso amor é mais alto que seus ecos. A família, fortalecida, uniu-se. A mãe de Inês ligou, ignorem o lodo. Eu venho com orgulho. Manuel, por carta, escreveu, se ele aparecer, dou-lhe um soco de pescador.
Riram e o incidente dissolveu-se como névoa matinal no Douro. O dia do casamento, 15 de agosto, festa de Nossa Senhora da Assunção, protetora dos amores elevados, foi um sonho alentejano. A herdade, perto de Reguengos de Monsaraz, estendia-se em planícies douradas, com o lago do Alqueva piscando ao longe como um espelho estelar. Convidados, 100 almas, de Porto a Faro, chegavam em carros poeirentos, vestidos em linho leve e flores nos cabelos. Manuel, de fato branco, caminhou com Sofia pelo corredor de oliveiras, pétalas de rosas caindo como chuva suave. Inês esperava sob um arco de videiras, de vestido azul claro como o Tejo, o broche de filigrana reluzindo. A cerimônia, oficiada por uma juíza amiga e quando seu primeiro verdito, foi poesia, votos recitados de Sofia de Melo. Eu sou aquela que espera o dia da manhã, mas vivo hoje. Anéis trocados com mãos trêmulas, um beijo casto sob aplausos e cravos jogados. Vocês são a justiça que Portugal sonhou, disse a juíza, lágrimas nos olhos. O banquete seguiu, mesas longas com pães de milho, queijos frescos, danças de grupo ao som de viola campaniça. A mãe de Inês dançou com Manuel, um vira desajeitado mas sincero. Amigos cantaram fado adaptado, duas mulheres, um coração, no tribunal do amor. À noite, fogueiras acesas, estrelas como testemunhas, Inês e Sofia escapuliram para um canto isolado, sentadas em um cobertor, bebendo porto gelado. De crés no tribunal, as esposas sob as estrelas, murmurou Inês, traçando o rosto de Sofia à luz do fogo. Foi um fado escrito nas estrelas. Sofia sorriu, e o nosso fado continua, com telas, leis, talvez filhotes correndo por estas planícies. Abraçaram-se, o mundo quieto exceto pelo canto dos grilos e o sussurro do vento alentejano. Anos se seguiram em harmonia humanista. Adotaram uma menina de Beja, órfã de pais migrantes, batizando-a a Maria do Tejo, ensinando-lhe a pintar, a debater direitos, a dançar fado com alma. A firma de Inês tornou-se referência nacional, defendendo amores marginalizados. As exposições de Sofia viajaram a Madrid e Paris, celebrando narrativas lésbicas ibéricas. Manuel viveu para ver netas, pescando com elas no Sado. A mãe de Inês tricotou jailes para as estações. Em velhice, sentadas na varanda do Chiado, olhando o Tejo eterno, Inês diria: o tribunal nos uniu, mas o amor nos salvou. Sofia, de mão na dela, responderia: e Portugal, devagar, aprenda a amar como nós. Seu legado, não só justiça, mas um coração aberto, como as portas de uma tasca em festa, acolhedor, eterno, humano.